Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Atos, no capítulo de número 16, E é um capítulo que traz, a segunda viagem missionária de Paulo, E, aliás, esse é o título da mensagem, a segunda viagem missionária de Paulo. Silas e Timóteo o acompanham, que diz o seguinte: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, no qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. A visão em Troade, a pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonisa. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia. E no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado,
voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dados muitos açoites, o lançaram na prisão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tal grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo as portas abertas, ou abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando as portas fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram o quadrilheiro, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, vamos aqui para a meditação dessa palavra, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E chegou
a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E aqui nós vemos, irmãos, duas coisas que Paulo fez aqui, né? Duas coisas que o varão prudente, né? O varão valoroso, temente a Deus, né? Ele toma para si e fazem, né? O primeiro deles foi que Paulo, né, tinha acabado de descer a Jerusalém juntamente com Barnabé, ali a respeito dessa grande contenda que houve, né, em relação à circuncisão, né? E Paulo e Barnabé foram, né, reuniram com os apóstolos e trouxeram de volta, né, para a região da qual eles viviam, né, que eles moravam, né, e a resolução em relação, né, à circuncisão para acabar com a contenda, né? E trouxe ali um documento grande, um documento extenso, com todos os tipos de esclarecimento, pairando todas as dúvidas e fazendo com que eles cumprissem as determinações, né? E Paulo, após a contenda com Barnabé, né, porque Barnabé queria que Paulo levasse com eles, né, nessa viagem missionária aí, levasse com eles aquele varão, né, que tinha se apartado deles há algum tempo atrás, né, o Marcos, né, e Paulo não aceitou que Marcos fosse com eles, porque tinha separado deles há algum tempo, e Paulo disse: esse varão separou de nós há tempo atrás, não nos acompanhou desde tanto tempo, então, portanto, não quero que ele vá conosco. E ali houve uma grande contenda em relação aos dois, né, e separaram, né? Separaram, aí Paulo acabou indo com Silas e Barnabé foi para o outro lado, separou de Paulo ali nessa contenda que houve. Mas Paulo e Silas, por onde passaram, olha a prudência de um varão valoroso, né? Ele trouxe ali dos apóstolos, né, aquela resolução para poder acabar de uma vez por todas, como a gente se diz, jogar água no fogo, né, com esse negócio de circuncisão, porque já estava completamente abolido, né? E aí esse documento, né, eu creio que eles pegou esse documento ali, como se fosse no dia de hoje, né, xerocaram aquilo tudo, e fizeram ali milhares de panfletos, né, e por onde passava, ia entregando aquilo ali como nova resolução, né, ali dos apóstolos, né, para que eles pudessem ter ali em mãos, né, e ter obediência, né, a palavra de Deus, não pairar dúvida alguma sobre o que era certo e correto e o que era para ser seguido e obedecido, né? Eles iam passando de cidade em cidade, de igreja em igreja, né? E entregando, fazendo a obra de Deus e passando essa documentação, né? Eu creio que eles na pregação já falavam sobre isso tudo, né? Porque esse assunto com certeza rendeu e rende muito, né? Para ir diminuindo as dúvidas, para que não houvesse mais dúvida, né? Em outras palavras, isso que eles fizeram, nós chamamos de circular, né? Eu aprendi no ministério do qual eu cresci, fiquei, nasci de novo e vivi nele por 18 anos, né? Chamamos de circular, são as circular que sai temporariamente, né? Ou mensalmente, né? Para que os irmãos se alinhem seus pensamentos, as suas condutas, né? Vai realinhando, né, a cada dia, né, para que não saia dos trilhos, né? É o cajado do ministério, chama-se circular, né? A circular joga-se água no fogo, né? É um documento que é para ser obedecido, não é para ser discutido e descumprido, é para ser obedecido e cumprido e pronto, acabou. Essa é a resolução do ministério e assim a igreja precisa
ser dessa forma, para que haja ordem e decência, né? Para que a obra de Deus cresça e a igreja tenha ordem e decência. E assim vai a obra de Deus cada vez mais, fluindo cada vez mais e mais, né? E passando, e aqui a palavra fala, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em número, né? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Né? Vocês veem que coisa impressionante, como o Espírito Santo do Senhor fala, né? Por que será que o Espírito de Deus impediu que fosse anunciada a palavra de Deus na Ásia? Tinha um porquê, né? Que com o passar dos dias, conforme fomos aprofundando nas leituras, nós vamos estar nos deparando com o porquê de cada coisa e passando para os irmãos, né? De sorte que as igrejas cresciam e eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em número, né? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E vocês vejam que Paulo e Silas, varões valorosos, temente a Deus, e cumpriu aqui uma das coisas mais lindas que eu acho na vida de um homem, né? De um servo de Deus, né? A obediência. Jesus foi o grande vencedor, né? Na face dessa terra, e hoje tem o domínio, tem o comando dos céus e a terra, porque ele mesmo disse, a mim todo o poder me foi dado nos céus e na terra, porque ele era filho, ele é filho e foi servo, obediente, né? Obediente. A palavra que eu vos digo, que eu vos prego, não é minha, mas é de meu Pai que me enviou. É do meu Pai que está no céu, né? É de meu Pai. Credes em Deus e credes também em mim, né? Credes-me ao menos por causa das mesmas obras, né? Jesus foi o tempo todo o filho obediente. E o filho obediente, o Pai o ama, e o filho obediente faz tudo quanto o Pai determina, né? E o Pai o ama, né? E não desampara em hipótese alguma, né? E aqui aconteceu com Paulo e Silas exatamente isto. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, né? Ou seja, passaram, mas não falaram de Jesus ali na passagem pela Ásia, né? E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu, né? Quer dizer, iam para uma certa cidade chamada Bitínia, né? E Jesus não permitiu que eles fossem para lá, né? Revelação do Espírito Santo ao Senhor ali para que eles não fossem, né? Que eles não fossem para a Bitínia, né? Impressionante. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. A visão em Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonisa. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para
a Samotrácia. E no dia seguinte, para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas da cidade, à beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, né? E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E é isso, irmãos, o verdadeiro servo de Deus, né, é homem de oração, né? O verdadeiro servo de Deus é homem de oração, né? Ele está o tempo todo em oração. Jesus nos alertou dizendo: orai o tempo todo, orai sem cessar, para que vos não caia em tentação. A oração é a chave da vitória, né? A oração é a chave da vitória. O Senhor Jesus diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e eu responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe, né? Então a oração é a chave da vitória. E essa passagem me lembrou, né, uns irmãos, né, os irmãos que eu realmente amo demais, né? Amo todos os meus irmãos de um modo geral, mas tem aqueles irmãos de jornadas, né? Amigos, tem aqueles irmãos amigos de jornadas, né? E eu tenho alguns irmãos, né, amigos de jornadas. Tenho muitos irmãos, né? Além dos meus irmãos de sangue, tem os irmãos em Cristo e os irmãos amigos de jornadas. Tem os amigos que não são de jornada, mas tem esses são irmãos amigos de jornadas, né? E nós, né, eu dirigindo uma igreja, né, na cidade de Tirapuã, São Paulo, né? E ali o Senhor me preparou alguns irmãos valorosos, né? Que nós juntos nós tínhamos cultos na igreja 7 dias por semana, né? E só que nas quintas-feiras nossos cultos não era culto comum, normal, era culto de oração com as irmãs do círculo de oração, né? O dia de quinta-feira era reservado para o círculo de oração se reunirem ali e fazer os ensaios dos louvores que seriam apresentados no dia a dia na igreja, né? Então ali a regente do círculo de oração tinha a responsabilidade, junto com as irmãs do círculo de oração, reunidas, né? Naquele dia, era um dia exclusivo do círculo de oração, né? Eu ia na igreja, abria a igreja, marcava lá a presença, como dizia o outro, eu picava o meu cartão e já saía pro monte com os irmãos, os amigos de jornadas, né? E eu tinha ali 3 irmãos, né, que eram amigos de jornadas, né? E aqui essa passagem me fez lembrar, eu me lembro com muita saudade, com grande gozo e alegria, e graças a Deus todos eles estão vivos e com saúde, né? Não vou citar o nome deles aqui, mas qualquer um deles ou todos eles, ao ver e ouvir esta mensagem, sabe de quem que eu estou falando, né? Graças a Deus, né? São grandes amigos, irmãos, nos separamos, né? Hoje eu estou em Minas Gerais, na cidade de Passos, né? E eles continuam na região de Franca, né? A cidade de Tirapuã, Patrocínio Paulista, ali também. Então todas as igrejas ali em volta na região ali, o Campo de Franca é muito grande, né? Naquele tempo eu dirigia uma unidade da Igreja Pentecostal Deus e Amor, né? Ali na região, na cidade de Tirapuã, né? E ali o Tirapuã pertence ao Campo de Franca, né? E nós, todas as quintas-feiras, saímos para o monte para orar, né? A gente ia na igreja, abria a igreja, no meu caso, depois voltava para encontrar com os irmãos na minha casa, que era perto, né? E aí, ali numa fazenda na beira da pista, da Ronan Rocha, né? E ali os irmãos nós juntávamos e íamos para o monte, né? E sempre que nós começávamos num lugar novo, né, a gente fazia essa mesma coisa aqui que Paulo e Silas fez aqui, né? E eu acho isso maravilhoso, né? O que aconteceu? E Paulo e Silas, eles foram procurar, né? Foram para a beira do rio, né? Procurando, que quando chegou lá, né, e teve de noite uma visão que se apresentava um varão de Macedônia rogava dizendo, passa pela Macedônia, ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuravam partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava
para lhe anunciar o evangelho, e navegando de Troades fomos correndo para o caminho direito, para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, né? E no dia de sábado saímos para fora das portas da cidade, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, né? E é isto, né? A gente procura um lugar adequado para a oração, né? Tem sempre um lugar apropriado para a oração, lugar onde você não perturba, né, a vizinhança, né? Porque existe regulamentos, né? As igrejas de Cristo, elas fazem a obra de Deus, né, de acordo com a palavra do Senhor, né? E existem normas nos ministérios, né? Respeitar a distância, né? Para não atrapalhar o sono, para não perturbar, para que não haja barulho, som muito alto. Existem várias regras que precisam ser cumpridas, porque o Senhor Jesus nos recomenda, né, que a obra de Deus tem que ser feita com ordem e decência, né? A gente procurava cada vez mais e mais agir rigorosamente dentro da santa palavra de Deus, né, para que houvesse ordem e decência. E eles foram procurar um lugar, não conhecia a cidade, nem lugar, nem a região, mas foram para a beira do rio procurando um lugar para oração, né? Um lugar adequado, né? E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram, né? E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. Ou seja, varoa valorosa, temente a Deus, ouviu a palavra de Deus atentamente, desejou no seu coração ser batizada, foi batizada e já convidou os irmãos Paulo e Silas que se hospedassem na casa dela. Essa passagem traz aqui também, me faz lembrar, quando o Senhor Jesus mandou os seus apóstolos 2 a 2, ele recomendou. Primeira recomendação, né? Após o Senhor ter dito para eles, né, que eles vos enviam, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, né? Eis que vos dou o poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para pisar serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E na cidade, na casa que entrar, procurai haver nela alguém digno para que vos hospede ali, e permanecei ali até sair, né? E se alguma casa ou cidade não vos aceitarem, saindo, sacudiu o pó das sandálias, né? E aqui me fez lembrar, né, essa mulher, né, essa irmã, né, que constrangeu, quer dizer, convidou, insistiu com eles, né? Esse constrangimento foi o constrangimento da insistência, né? Vocês têm que ir para minha casa, vocês vão para lá, vão para lá, e insistiu com ele por causa do amor derramado no coração dela através da palavra de Deus, através do cumprimento da justiça de Deus no batismo naquele momento, né? E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus e nos ouvia, e o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto, né? Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que alegria, né? Este aqui faz parte lá das recomendações do Senhor, né? Seja hospitaleiro. E esta irmã foi hospitaleira, né? Por que hospitaleiro, irmãos? Em qual lugar na cidade se recebe o maior cuidado ou é desprendido o maior cuidado a um ser humano, né? É no hospital. Todo e qualquer tipo de cuidado, né? A pessoa está doente, está frágil, né? Está necessitando ali de todo cuidado especial. É no hospital. Por isso o Senhor Jesus diz: seja hospitaleiro, né? Ou seja, faça
muito mais do que você faz de costume, de um modo geral, a todos. Receba o estrangeiro na sua casa e seja hospitaleiro. O pobre, o órfão, a viúva, os pés descalços descamisados, as pessoas pobres, carentes, necessitadas, seja hospitaleiro. Os desamparados, recebam em sua casa, seja hospitaleiro. E foi o que essa irmã fez aqui. É coisa linda e maravilhosa. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro, né? Eles aceitaram o convite da irmã e foram para lá, né? Mas continuou, foi para a oração, né? E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, né? Era o diabo falando na boca dela, para perturbar a paz que Paulo e Silas e os irmãos que estavam com eles na oração, né? Para perturbar, né? E a palavra afirma, né? E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando que saia dela, que saias dela. E na mesma hora saiu, né? Se fosse de Deus, falava uma vez só e pronto, acabou. Não ficava ali repetindo todos os dias as mesmas palavras, chamando a atenção do povo para que Paulo e Silas faziam, né? E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem, né, levando ao desfecho final dessa mensagem, pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?